Os melhores palpites e as melhores análises da WNBA e do basquete você encontra aqui mesmo, tá? Hoje a gente tem uma rodada recheada, são 5 jogos, eu separei uma análise e um palpite para cada uma dessas partidas e vou te passar aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que também tem nossa dica do dia, o bilhete pronto no final do vídeo, então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da WNBA aqui pra vocês. E galera, hoje, terça-feira, a rodada tá insana, tá? Além das análises completas de cada jogo aí, vou te deixar um bilhete especial com uma duplinha certeira no final desse vídeo, além da análise pra cada jogo, tá? Hoje a gente tem 5 jogos pela rodada, analisei todos com muita calma e eu vou te passar aquela análise quente. Lembrando que lá no meu grupo gratuito eu tô soltando muito palpite em jogador, múltipla e bingo, tudo de graça. É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje. E galera, o primeiro jogo da noite é entre New York Liberty contra Dallas Wings às 8 horas. E galera, o Dallas Wings vive uma crise, tá? Perdeu 8 dos últimos 10 jogos, trocou uma peça importante recentemente e fora de casa só venceu 3 vezes em 14 partidas. E a defesa é fraca, principalmente no perímetro, onde permite mais de 36% de acerto nas bolas de 3 do adversário. Já o Liberty, mesmo sem Breanna Stewart, tem Sabrina Ionescu, que está em ótima fase, e um elenco que sabe dividir responsabilidade, pessoal. O time vem aí de uma vitória super convincente contra o Connecticut Sun, dominando no rebote, mostrando que consegue suprir a ausência de Breanna Stewart com esforço coletivo. E galera, no confronto direto aí entre as duas equipes, o Liberty venceu 7 dos últimos 10 jogos e tem 4 vitórias em 5 partidas em casa contra Dallas, tá? Então é um time mais preparado, melhor defensivamente, com mando mais forte, e o meu palpite para esse jogo vai ser New York Liberty, menos 6.5, ou seja, confio que o Liberty vença esse jogo por pelo menos 7 pontinhos de vantagem, beleza, galera? Então vou confiar no New York Liberty para esse primeiro jogo da rodada e agora bora chamar o segundo jogo da noite. Vamos lá! E o segundo jogo da noite entre Chicago Sky contra o Washington Mystics às 9 horas, tá? E galera, a palavra aqui é colapso. Por que que eu falo isso? Galera, o Chicago Sky vem de 8 derrotas seguidas, com o elenco comprometido, tá? A Angel Reese está fora aí e ela é a principal arma ofensiva aí do Sky, tá? E às vezes até nos rebotes ali também, marca muito duplo-duplo. E ó, se não, hoje como não vai jogar, o time perde muito. E galera, o Sky perde muita força de ataque, força no garrafão, profundidade de rotação com todo esse desfalque que tem no time, tá? Já do outro lado, o Mystics também é irregular, mas pelo menos tem Sky, Sonia Citron e Iri Eifen, tá? Disponíveis. Além de uma defesa também mais organizada. E galera, contra esse Sky em queda livre, não dá pra ignorar o valor no time visitante, tá? O Sky não cobra um handicap desde o dia 12 de julho, vai fazer um mês, e perdeu as últimas 6 partidas em casa, tá? Então é um momento totalmente favorável a favor de Washington, que deve controlar o jogo e aproveitar o caos do Sky. Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser o Washington Mystics, menos 5.5. Ou seja, confio que o time de Washington vença por pelo menos 6 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então vou com o Washington Mystics para esse segundo jogo e agora bora chamar a terceira partida da noite. Vamos lá! E o terceiro jogo da noite entre Los Angeles Sparks contra Indiana Fever às 11 horas da noite, tá? E galera, esse é o jogo que muda tudo por causa de um nome. Caitlin Clark, tá? Com a estrela do Indiana Fever fora, o time perde muito mais que uma jogadora criativa, tá? É uma jogadora que também puxa a marcação. E mesmo que a Laia Boston e que a Kelsey Mitchell sejam boas peças, não é o bastante para compensar esse buraco na rotação, tá? Já o Los Angeles Sparks, pessoal, chega embalado, com 6 vitórias seguidas nos últimos 7 jogos e o elenco completo pela primeira vez em muito tempo. Kelsey Plum tá voando, De'Arca Embiid também dominando o garrafão e o time tem jogado com muito mais intensidade nos dois lados da quadra. Além do mais, galera, o Sparks venceu o Fever 2 vezes esse ano e mesmo quando estava desfalcado,
conseguiu essas vitórias, tá? Agora, em casa e completo, tem tudo para repetir esse feito. Então é um jogo com cara, às vezes, até de vitória direta, com a ausência de Caitlin Clark, esse handicap positivo no Sparks tem muito valor. Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser Los Angeles Sparks mais 5.5, ou seja, o time de Los Angeles pode perder por até 5 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Los Angeles Sparks aqui e bora pro próximo jogo da noite. Vamos lá! E o quarto jogo é entre Seattle Storm contra Minnesota Lynx. Mas antes eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem análise por aqui. E galera, o Minnesota Lynx é o time mais completo e o melhor time aí da temporada, né? Com o ataque mais eficiente e a defesa mais sólida de toda a WNBA. Mas hoje tem um problema enorme, tá? Napheesa Collier tá fora e ela é a líder em pontos de toda a liga da WNBA. E galera, sem Napheesa Collier, o time perde seu principal desafogo ofensivo e vai depender muito de Kyla McBride e Courtney Williams, tá? Já o Seattle Storm, pessoal, mesmo com algumas oscilações, é forte em casa, defende bem e já venceu esse mesmo Lynx com Collier em quadra, tá? E pessoal, no último confronto, o Storm venceu dominando o garrafão, limitando o Minnesota a apenas 32 pontos na área da pintura, tá? Então hoje a gente tem o Storm com handicap de segurança, mais uma chance real de vitória. A ausência de Collier muda tudo aí o jogo e o equilíbrio desse jogo de hoje, né? Por isso que meu palpite para esse jogo, então, vai ser Seattle Storm mais 2.5, ou seja, confio que o Storm possa perder por até 2 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Seattle Storm aqui e agora bora pro último jogo da rodada. Lembrando que no final desse vídeo tem um bilhete pronto, uma dupla em jogadora que tem valor demais para hoje. Então, vem comigo! Agora, para fechar, vamos falar de Phoenix Mercury contra Connecticut Sun às 11 horas da noite. E galera, o Phoenix Mercury é favorito sim, mas não o suficiente para justificar uma linha de quase 20 pontos, tá? Já que o time nem é tudo isso e vem mal nas últimas semanas. Perdeu 5 dos últimos 7 jogos e mesmo jogando em casa, não consegue abrir grandes vantagens assim, tá? O Connecticut Sun é sim o pior time da liga, mas vem cobrindo quase todas as linhas altas, tá? Eles cobriram 6 dos últimos 7 jogos como zebra por mais de 10 pontos, incluindo 2 jogos que venceram direto, tá? Tina Charles e Marina Mabrey têm segurado as pontas e o time luta até o fim. E galera, desculpa, mas o o Mercury não é bom assim, tá? O Sun, pessoal, cobre 77% das linhas em jogos acima de 15 pontos com handicap. Então essa linha é fora da realidade da WNBA, handicap muito largo para um time que mesmo perdendo acaba competindo. Então, meu palpite para esse jogo vai ser, e essa é uma das que eu mais gosto para hoje, Connecticut Sun mais 18.5. Ou seja, o Sun pode perder por até 18 pontos de diferença, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Connecticut Sun aqui e agora bora para nossa dupla do dia, nossa dica do dia, nosso bilhete quente da rodada. Então, vem comigo para esse bilhete em jogador. Vamos lá! E galera, nossa dupla do dia então vai ser Kelsey Plum para 25 ou mais pontos, rebotes e assistências combinados, em dupla com Marina Mabrey para 2 ou mais assistências. Galera, Kelsey Plum tá voando, tá? Ela tem uma média de 29.9 pontos, rebotes e assistências por jogo. Cumpriu essa linha em 8 dos últimos 10 jogos e hoje é projetada pelas estatísticas em 27, tá? Galera, jogando em casa, ela bateu essa linha em 6 jogos seguidos com uma média de 31.6 por jogo. 5 a mais, 6 a mais do que a gente precisa hoje. Contra o Favor, marcou 30 e 26 nos últimos 2 confrontos. Então, é um ótimo matchup, uma fase absurda, uma linha com valor real. Agora, a Marina Mabrey para 2 assistências é só para completar valor, tá? Ela tem média de 4.5 assistências por jogo. Cumpriu a linha em 9 dos últimos 10 jogos e também em 8 dos últimos 10 jogos fora de casa, tá? Contra o Phoenix Mercury, foram 7 assistências no último jogo e hoje a gente precisa só de 2. É a principal
principal organizadora da equipe, com volume e consistência. Então, é um bilhete especial, formado aí com uma duplinha muito certeira e muito quente para hoje, e eu vou buscar essa aqui. Lembrando que eu tô deixando o link desse bilhete pronto aqui na descrição. É o segundo link, um bilhete que tá pagando 20% a mais do que em qualquer outra casa aí, tá? Então, clica aqui, pega esse bilhete pronto e vem pegar nossas entradas de hoje. Lembrando que se você quiser mais palpite em jogador como esse, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição. Entra lá e vem pegar nossas entradas. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e já sabem, até amanhã. Tchau, tchau!